Hoje você vai conhecer a história completa dos 21 capítulos do livro de Juízes de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza de que algo vai mudar na sua vida. Israel havia recebido uma missão clara: tomar posse da terra prometida e expulsar completamente os povos pagãos. Não era apenas uma questão territorial, mas espiritual. Deus sabia que, se os cananeus permanecessem entre eles, seus costumes corromperiam Israel, seus altares seduziriam os corações, e o povo escolhido seria arrastado para longe da aliança. Mas Israel falhou. Deixaram cidades intactas, permitiram que os inimigos habitassem entre eles, aceitaram conviver com aqueles que deveriam ter sido expulsos. E essa decisão custaria caro. A terra que deveria ser um santuário para Deus se tornaria um campo de batalha entre a santidade e a idolatria. Altares de Baal e postes de Aserá surgiriam nos montes. Sacrifícios profanos se tornariam comuns. A geração seguinte não lembraria das promessas do Senhor, mas aprenderia os rituais dos deuses estrangeiros. A negligência de hoje se tornaria a escravidão de amanhã. A paz momentânea se transformaria em ciclos de opressão e sofrimento. Se Israel tivesse obedecido desde o início, teria evitado séculos de dor. Mas o povo escolheu outro caminho. E agora, a história do livro de Juízes não será apenas sobre batalhas e vitórias, mas sobre um ciclo interminável de rebelião, castigo e misericórdia. Após a morte de Josué, o silêncio pairava sobre as tribos de Israel. O grande líder que guiara o povo à terra prometida não estava mais ali. O povo se espalhava pelas colinas, habitando cidades conquistadas, mas ainda restavam inimigos à espreita. A terra não estava completamente tomada e os cananeus permaneciam prontos para resistir. O conselho dos anciãos se reuniu e a pergunta ecoou entre as tribos: quem subiria primeiro para enfrentar os cananeus? A resposta veio clara: Judá deveria liderar. O Senhor havia entregado a terra em suas mãos. Os guerreiros de Judá se prepararam. Espadas afiadas, escudos firmes, lanças em riste. Mas antes de partirem, procuraram seus irmãos da tribo de Simeão. O pacto foi selado ali diante dos seus homens. Simeão lutaria ao lado de Judá, e Judá lutaria ao lado de Simeão quando chegasse a sua vez de tomar posse da terra. Unidos, marcharam contra Bezeque, um dos redutos mais temidos dos cananeus. A cidade era governada por um homem cruel, Adoni-Bezeque, cujo nome já trazia temor. Seu exército estava pronto, mas Judá e Simeão avançaram como uma tempestade, derrubando muralhas, enfrentando guerreiros, destroçando fileiras de soldados inimigos. O rei tentou fugir, mas foi capturado. Como punição, cortaram seus polegares das mãos e dos pés, jogaram-no ao chão, humilhado, e ali ele reconheceu sua culpa. 70 reis haviam sido mutilados por suas ordens, condenados a viver como mendigos, ajuntando migalhas sob a mesa de um tirano. Agora ele experimentava do próprio veneno. Foi levado a Jerusalém, onde morreu. A vitória encorajou os guerreiros. Seguiram adiante e atacaram Jerusalém, tomando a cidade e incendiando suas casas. Mas a jornada não parou ali. Os olhos de Judá estavam sobre as colinas de Hebron, onde os descendentes de Anak ainda dominavam. Homens gigantescos, imponentes, cuja presença fazia estremecer qualquer adversário. Mas Judá avançou, e os 3 líderes anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, caíram diante das espadas israelitas. As sombras dos gigantes foram dissipadas, e a cidade foi tomada. Em meio às conquistas, surgiu um desafio. A cidade de Debir, antes chamada Kiriat Sefer, permanecia firme. Calebe, já idoso, mas ainda um guerreiro destemido, ergueu a voz no acampamento. Aquele que conquistasse Debir ganharia sua filha Axa em casamento. O desafio atraiu olhares, e Otniel,
jovem valente da linhagem de Calebe, se apresentou. A batalha foi feroz, mas a cidade caiu. Otniel recebeu Axa como esposa, e ela, ousada e perspicaz, pediu mais do que um território seco no sul. Seu pai concedeu-lhe fontes de água, garantindo que a nova geração tivesse prosperidade. As vitórias de Judá e Simeão contrastavam com o que acontecia nas outras tribos. Benjamim falhou em expulsar os jebuseus de Jerusalém, permitindo que eles permanecessem ali. Manassés, Efraim, Zebulon, Azer e Naftali deixaram que os cananeus continuassem habitando entre eles, cobrando tributos, mas nunca os destruindo completamente. Pior ainda, os amorreus empurraram a tribo de Dan para as montanhas, negando-lhes a posse da terra. Os inimigos que deveriam ser eliminados agora conviviam com Israel, crescendo entre eles como ervas daninhas prontas para sufocar a colheita. A terra não estava totalmente conquistada. O povo de Deus havia se acomodado. Nos vales e nas cidades, entre os altares destruídos e as casas reconstruídas, ainda restavam ídolos, costumes pagãos e alianças que jamais deveriam ter sido feitas. O primeiro capítulo dessa nova era não terminava com um triunfo absoluto, mas com um prenúncio sombrio. O povo havia começado bem, mas as sementes da desobediência haviam sido lançadas, e em breve elas germinariam. A poeira das batalhas ainda pairava sobre as terras de Canaã, mas o coração de Israel já começava a mudar. O sangue dos guerreiros havia sido derramado para conquistar aquela terra, mas agora as espadas repousavam nos cinturões. As tribos estavam espalhadas, assentadas em cidades que antes pertenciam aos inimigos. Os campos eram cultivados, as vinhas cresciam, as tendas se tornavam casas de pedra. A terra que mana leite e mel agora era sua, mas algo sutil e perigoso estava acontecendo. Foi então que uma figura misteriosa apareceu. O anjo do Senhor veio de Gilgal até Boquim. Sua presença era como uma tempestade prestes a desabar, uma força que ninguém podia ignorar. Sua voz soou como um trovão que rasgava o silêncio. Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que jurei a vossos pais. Eu disse que jamais quebraria a minha aliança convosco. Mas vós não deveis fazer aliança com os moradores desta terra. Derrubai os seus altares. O anjo olhou para aquele povo, seu semblante ardendo como fogo. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Agora eu vos digo, não expulsarei esses povos de diante de vós. Eles vos serão espinhos nas costas, e seus deuses laços para vós. O silêncio caiu sobre a multidão. Os corações pesaram como pedras. O que haviam feito? Tinham deixado que os cananeus permanecessem entre eles. Tinham permitido que seus altares profanos continuassem de pé. E agora essa negligência lhes custaria caro. Então o pranto ecoou por toda Boquim. Homens e mulheres rasgaram suas vestes, chorando, clamando, sacrificando ao Senhor. Mas o decreto havia sido dado. A semente da desobediência já estava plantada e logo começaria a dar frutos amargos. Os dias passaram e a geração que viu os milagres de Deus foi morrendo um a um. Josué já não estava. Os anciãos que testemunharam as maravilhas do Senhor partiram. E então nasceu uma nova geração, uma geração que não conhecia o Senhor. Eles cresceram nas cidades que seus pais conquistaram, caminharam por campos que não haviam arado, colheram frutos de árvores que não haviam plantado. Não conheceram o Egito, não cruzaram o Mar Vermelho, não viram as muralhas de Jericó caírem. Sem a memória dos milagres, sem o peso das promessas, seus corações se inclinaram para os deuses estranhos da terra. Os altares de Baal e Astarote, que deveriam ter sido destruídos, agora se tornavam parte da vida de Israel. O povo escolhido passou a se prostrar diante de ídolos.
As fogueiras dos sacrifícios pagãos ardiam nas colinas. O pacto com Deus foi trocado por alianças com os deuses dos cananeus. A ira do Senhor se acendeu. O Deus que os libertou do Egito agora os entregou nas mãos dos seus inimigos. Guerreiros que antes tremiam ao ouvir o nome de Israel agora se levantavam contra eles. Os midianitas, os filisteus, os moabitas, todos vinham para saquear, queimar, matar. As fortalezas eram destruídas, os campos saqueados. Israel estava acuado, humilhado, escravizado. Foi então que o ciclo começou. Quando a dor se tornava insuportável, quando as correntes apertavam seus pulsos, o povo clamava. Suas vozes subiam aos céus, como um eco distante do desespero do Egito. E Deus, em sua misericórdia, respondia. Ele levantava juízes, líderes escolhidos não pela força, não pelo sangue real, mas pela mão do próprio Senhor. Homens e mulheres que se erguiam em meio ao caos, que guiavam Israel de volta à liberdade. Mas assim que a paz voltava, assim que os inimigos eram derrotados, o povo o esquecia. Viravam as costas para Deus e voltavam para os ídolos. E então o ciclo recomeçava. A opressão, o clamor, o livramento. Por anos, por décadas, esse padrão se repetiu. Um povo rebelde, um Deus misericordioso. O livro de Juízes não seria uma história de triunfos ininterruptos, mas de um Deus fiel lidando com um povo infiel. A nova era de Israel havia começado, e ela seria marcada pelo juízo e pela graça. A ira de Deus se acendeu contra Israel. Ele entregou o povo nas mãos de Cuxan-Risataim, rei da Mesopotâmia. Por 8 anos, os israelitas viveram sob o peso da servidão, sob o domínio de um rei estrangeiro, longe da liberdade que Deus lhes havia concedido. O sofrimento foi grande, as correntes eram pesadas e o povo começou a clamar. Suas vozes ecoaram nas cidades, subiram aos céus e Deus, em sua misericórdia, respondeu. Deus levantou um libertador, Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se levantou como juiz de Israel. Com a força de Deus, liderou seu povo à guerra. As espadas foram afiadas, os escudos erguidos. Os guerreiros se uniram. Israel marchou contra a Mesopotâmia e venceu. O opressor caiu, e a paz reinou por 40 anos. Mas, quando Otniel morreu, o povo novamente se desviou. A idolatria retornou, e com ela, o castigo. Dessa vez, Deus entregou Israel nas mãos de Eglon, rei de Moabe. Ele reuniu os amonitas e os amalequitas, marchou contra Israel e tomou a cidade das palmeiras. Por 18 anos, os israelitas gemeram sob o jugo moabita. O peso dos tributos esmagava o povo. A fome e a miséria se espalhavam, e mais uma vez eles clamaram ao Senhor. Deus ouviu. Então levantou Eude, filho de Gera, um homem canhoto da tribo de Benjamim. Ele foi escolhido para levar o tributo ao rei Eglon, mas levava consigo mais do que moedas e sacos de cereais. Uma lâmina de 2 gumes escondida sob suas vestes, amarrada à sua coxa direita. Eude chegou ao palácio do rei. Eglon era um homem corpulento, de grande estatura e peso. Ele recebeu o tributo com arrogância, acreditando que Israel continuaria submisso. Mas quando a cerimônia terminou, Eude deu um passo à frente e murmurou: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Intrigado, Eglon ordenou que todos se retirassem. Ficaram apenas os 2, o rei e o mensageiro. Eude se aproximou lentamente, baixou a voz e disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Num golpe rápido e certeiro, Eude sacou a lâmina e a enterrou no ventre do rei. Eglon cambaleou, sua respiração falhou e ele tombou morto. Sem hesitar, Eude saiu pela varanda, trancou as portas e fugiu. Os servos do rei esperaram, acreditando que ele estivesse descansando.
O tempo passou, e apenas quando arrombaram a porta, descobriram o corpo sem vida. Mas já era tarde. Enquanto Moabe ainda estava em confusão, Eude retornou a Israel. Ele ergueu sua voz e bradou: Segui-me, pois o Senhor entregou Moabe em vossas mãos. Os israelitas tomaram coragem, tomaram as armas, desceram ao Jordão e tomaram os vaus, impedindo qualquer moabita de escapar. E então lutaram, matando cerca de 10.000 guerreiros moabitas, destruindo completamente o exército inimigo. A opressão havia terminado. Moabe caiu diante de Israel e a terra teve paz por 80 anos. Depois de Eude, Deus levantou outro juiz, Sangar, filho de Anate. Ele não tinha um grande exército, não empunhava uma espada de guerra, mas tinha uma arma improvável. Uma aguilhada de bois, um simples bastão usado para conduzir o gado. E com essa arma, ele feriu 600 filisteus e livrou Israel. O ciclo se repetia. O povo se desviava. Deus enviava um castigo. O povo clamava. Deus levantava um libertador. A paz vinha, mas apenas até a próxima geração se esquecer do Senhor. O povo voltou à idolatria, prostrando-se diante dos deuses de Canaã, sacrificando sobre os altares que deveriam ter sido destruídos. O Senhor viu sua rebelião e permitiu que fossem entregues nas mãos de um opressor cruel, Jabim, rei de Canaã. Jabim governava em Hazor, mas quem realmente aterrorizava Israel era seu comandante militar, Sísera. Sob seu comando, havia um exército esmagador, 900 carros de ferro, fortalezas impenetráveis e soldados implacáveis. Durante 20 anos, Sísera oprimiu Israel com brutalidade. Ele saqueava cidades, levava os jovens como escravos, tomava as mulheres para si e destruía qualquer esperança de resistência. O povo de Deus estava esmagado, mas então eles se lembraram do Senhor. Em meio à dor, os clamores voltaram a subir ao céu. A resposta de Deus veio por um caminho inesperado: uma mulher. Seu nome era Débora, uma profetisa, uma mulher de sabedoria e coragem, que julgava Israel debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel. O povo vinha a ela em busca de justiça, e ali, diante do Senhor, Débora recebeu uma ordem clara. Ela enviou mensageiros até Baraque, filho de Abinoão, um guerreiro da tribo de Naftali. Quando ele chegou, Débora olhou diretamente em seus olhos e disse: O Senhor, Deus de Israel, te ordena: vai e ajunta ao monte Tabor 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Pois eu entregarei nas tuas mãos Sísera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e todo o seu exército. Baraque escutou, sentiu o peso da missão, mas hesitou. Sísera era temido. Seus carros de ferro eram indestrutíveis. Seu exército já havia dizimado Israel inúmeras vezes. Então ele fez um pedido inusitado: se fores comigo, eu irei, mas se não fores comigo, não irei. Débora manteve o olhar firme e respondeu: irei contigo. Porém, a honra desta batalha não será tua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A convocação foi enviada. 10.000 homens responderam ao chamado de Baraque. Eles subiram ao monte Tabor, aguardando a batalha. Sísera soube do levante e, confiante em seu poder, marchou contra eles. Seus carros de ferro avançavam como uma tempestade, levantando poeira pelo vale. O chão tremia com a aproximação do exército inimigo. Mas o Senhor já havia determinado a vitória. De repente, o céu se abriu. Um dilúvio inesperado desabou sobre o campo de batalha. O solo seco tornou-se um lamaçal. Os carros de ferro de Sísera ficaram presos na lama, transformando-se em armadilhas para seus próprios guerreiros. Débora ergueu sua voz: levanta-te, Baraque, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Israel desceu do monte como uma avalanche. O exército inimigo entrou em pânico. Homens caíram pisoteados pelos próprios cavalos.
Císera percebeu que estava perdido. Ele saltou de seu carro e fugiu a pé. Enquanto seus homens eram massacrados, ele correu desesperado, buscando abrigo. No meio do deserto, encontrou o acampamento de Heber, o queneu, um homem que tinha uma aliança com Jabim. Viu uma tenda solitária e ali estava Jael, a esposa de Heber. Ele arfava, exausto, coberto de lama e suor. Jael o viu e saiu ao seu encontro. "Entra, Senhor, entra em minha tenda, não temas." Císera entrou. Estava cansado, faminto. "Dá-me um pouco de água", ele pediu. Mas Jael foi além. Pegou um odre de leite quente e reconfortante e o deu para beber. Cobriu-o com um manto, cuidando dele como uma mãe cuida de um filho. Císera, sentindo o cansaço pesar sobre seu corpo, murmurou: "Fica à porta, e se alguém perguntar por mim, diga que não estou aqui." Então ele dormiu. Jael ficou ali, observando-o. O coração pulsava forte. Ela sabia quem ele era, sabia o que havia feito a Israel, sabia o terror que aquele homem espalhava por onde passava e sabia que aquela era a oportunidade de pôr fim à sua tirania. Com passos silenciosos, pegou uma estaca de tenda e um martelo. Aproximou-se lentamente, sentindo a respiração pesada de Císera. Ele dormia profundamente. Com uma única investida, cravou a estaca em sua têmpora, atravessando sua cabeça até o chão. O corpo do comandante tremeu e depois ficou imóvel. O terror de Israel estava morto. Pouco tempo depois, Baraque chegou, ainda perseguindo o inimigo. Jael saiu de sua tenda e o chamou. "Vem e mostrar-te-ei o homem a quem buscas." Ele entrou e viu o corpo de Císera estirado no chão, a estaca fincada em sua cabeça. O Senhor havia cumprido sua palavra. Aquela foi a primeira grande derrota de Canaã. E a partir daquele dia, a força de Jabim começou a desmoronar. Israel foi avançando, retomando territórios, até que finalmente destruiu o rei de Hazor. A opressão de 20 anos chegou ao fim. E a terra teve paz por 40 anos. O sol nascia sobre as colinas de Israel, derramando sua luz dourada sobre um povo que finalmente experimentava a liberdade. O cheiro da batalha ainda estava no ar. Os corpos dos guerreiros de Císera jaziam pelo vale do Quizon, suas armaduras enferrujando sob o peso da lama e do sangue. O rugido dos carros de ferro havia se calado e o terror que uma vez dominou Israel estava morto. Então, Débora se levantou. A profetisa, que havia sido a voz de Deus no meio da opressão, ergueu-se diante do povo. Baraque se colocou ao seu lado e juntos entoaram um cântico de vitória, um hino que ecoaria por gerações. Louvai ao Senhor, pois príncipes se levantaram e o povo se ofereceu voluntariamente. As palavras de Débora cortavam o ar como um trovão. Ela lembrava a todos quem havia dado a vitória. Não foi a força de Israel, não foram as espadas de Naftali ou Zebulon, mas sim a mão do Senhor, que varreu os inimigos com um dilúvio inesperado e entregou Císera a uma mulher. Débora chamou pelo passado, pelas eras de sofrimento que Israel enfrentou quando se afastou do Senhor. Ela falava da escuridão que se abateu sobre o povo, dos tempos de opressão quando ninguém ousava erguer a cabeça. O medo reinava, os homens se curvavam, as portas das casas permaneciam trancadas. Mas então o Senhor agiu. Débora olhou para os guerreiros que atenderam ao chamado. Ela exaltou Zebulon e Naftali, tribos que se lançaram à batalha sem temor. Ela louvou os líderes que se colocaram à frente do exército. Mas seu cântico também denunciava aqueles que se omitiram. Por que permaneceste entre os apriscos, ouvindo os balidos dos rebanhos? Por que Gileade ficou do outro lado do Jordão? Por que Dan permaneceu com seus navios? Por que Azer ficou à beira do mar? Débora não silenciava a verdade. Havia aqueles que se recusaram a lutar,
permaneceram em suas cidades, confiando em suas riquezas, ocupados demais com seus próprios interesses para atender ao chamado de Deus. Mas Israel não precisou deles. O Senhor guerreou por seu povo. Ela então lembrou o momento em que os céus se moveram em favor de Israel. Os montes tremeram diante do Senhor. Até o Sinai estremeceu diante do Deus de Israel. O cântico ecoava como um trovão, recontando a batalha, o dia em que Deus virou o curso da guerra. Os carros de ferro, que uma vez pareciam invencíveis, se tornaram inúteis no lamaçal do vale do Quizon. Os guerreiros de Sísera foram arrastados pelas águas. E então ela mencionou Jael. Ah, bendita entre as mulheres seja Jael, a esposa de Heber, o queneu, que seja bendita acima das mulheres das tendas. Ela descreveu o momento em que Sísera caiu, como ele pediu água e recebeu leite, como dormiu, acreditando estar seguro, como Jael, com suas mãos firmes, pegou uma estaca e a fincou em sua cabeça. Os ouvintes podiam ver a cena em suas mentes. O guerreiro que aterrorizava Israel, derrotado não por uma espada, mas por uma mulher determinada. Débora, então, fez um contraste brutal. Enquanto Israel celebrava a vitória, a mãe de Sísera esperava por ele. Por que o carro do meu filho tarda a vir? Porque demoram as rodas de sua carruagem. A rainha olhava pela janela, esperando ver seu filho retornar glorioso da batalha. Suas damas de companhia tentavam consolá-la. Ele deve estar dividindo os despojos, 1 ou 2 mulheres para cada guerreiro, roupas bordadas para os príncipes. Mas Sísera nunca voltaria. O cântico terminava com um desejo, um clamor a Deus. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam brilhem como o sol em sua força. As palavras se dissiparam pelo vento. O povo permaneceu em silêncio, absorvendo cada verso daquele cântico. Eles sabiam o que significava. Deus havia dado a vitória, mas a lição era clara. Se afastassem dele novamente, outra opressão viria. Por enquanto, a terra teve paz por 40 anos. A terra estava em silêncio. 40 anos de paz se passaram desde a vitória sobre Jabim, rei de Canaã. O cântico de Débora ainda ecoava na memória dos anciãos, mas, com o tempo, as palavras foram esquecidas. Israel novamente se afastou do Senhor. Os altares de Baal se erguiam nas colinas. O fogo dos sacrifícios a falsos deuses queimava nos vales. O pacto foi quebrado mais uma vez. E como antes, o castigo veio. Desta vez, a opressão veio pelos midianitas. Eles eram como gafanhotos, descendo sobre Israel com um exército incontável. Por 7 anos, eles devastaram tudo o que encontravam. Não precisavam de espadas afiadas ou muralhas impenetráveis. Sua força estava na destruição. Eles esperavam o tempo da colheita, e quando Israel se preparava para recolher os frutos do trabalho árduo, os midianitas surgiam. Milhares de camelos atravessavam o deserto, avançando como uma tempestade. Os campos eram pisoteados, as plantações queimadas, os celeiros saqueados. O povo fugia. Deixavam suas casas, suas terras, seus vinhedos e se escondiam nas cavernas das montanhas. Israel estava reduzido à miséria. E foi só então que o povo clamou ao Senhor. A resposta veio primeiro por um profeta. Ele não trazia uma espada, nem um exército, mas uma mensagem direta de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos tirei do Egito. Eu vos livrei da escravidão, entreguei em vossas mãos esta terra e expulsei vossos inimigos. Mas vós não ouvistes a minha voz. A culpa era deles. Não eram os midianitas os verdadeiros responsáveis pela opressão. A idolatria os havia conduzido a esse destino. Mas Deus, em sua misericórdia, já preparava um libertador. O cenário muda para Ofra, uma pequena cidade de Manassés. Lá, um homem trabalhava escondido, malhando trigo dentro de um lagar.
um local onde normalmente se pisavam uvas, não trigo. Ele não queria ser visto. Ele temia os midianitas, como todos em Israel. Seu nome? Gideão. Então, algo inesperado aconteceu. O anjo do Senhor apareceu e sentou-se sob um carvalho. Seu olhar pousou sobre aquele homem, que trabalhava furtivamente, e suas palavras cortaram o silêncio como um trovão. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão parou. Olhou ao redor. Valente? Ele estava se escondendo. Seu povo estava humilhado. Deus estava mesmo com eles? Então, sua voz, carregada de amargura, respondeu: Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o anjo não recuou. O olhar divino permaneceu firme. Vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Gideão hesitou. Ele não era um guerreiro. Ele não era um líder. Ah, Senhor, como livrarei Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. A resposta foi simples e poderosa. Eu serei contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O coração de Gideão acelerou. Mas será que isso era real? Era mesmo Deus falando com ele? Ele precisava de um sinal. Se achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Então, correu para sua casa. Preparou uma oferta, um cabrito e pães sem fermento. Trouxe tudo diante do anjo, colocando sobre uma rocha. O mensageiro de Deus olhou para a oferta, estendeu seu cajado e tocou a carne e o pão. Fogo subiu da rocha, consumiu tudo, e o anjo desapareceu. Gideão caiu de joelhos. Ai de mim, Senhor Deus! Vi o anjo do Senhor face a face. Mas a voz do Senhor ecoou dentro dele. Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Naquele lugar, Gideão ergueu um altar e o chamou de O Senhor é Paz. Mas a missão de Gideão não começaria com os midianitas. A primeira batalha seria dentro de sua própria casa. Naquela mesma noite, Deus lhe deu uma ordem. Derruba o altar de Baal que pertence a teu pai. Corta o poste de Aserá que está ao lado dele, e edifica um altar ao Senhor sobre essa fortaleza. Gideão obedeceu, mas teve medo de fazer isso durante o dia. Esperou a escuridão cobrir a cidade e, junto com 10 homens, destruiu o altar. Cortou o poste de Aserá e ergueu um altar ao Senhor. Quando o sol nasceu, a cidade despertou para um escândalo. O altar de Baal estava em ruínas, o poste sagrado reduzido a pedaços, e ali um altar dedicado ao Senhor. O povo se enfureceu. Quem fez isso? Logo descobriram. Gideão. A multidão se reuniu na casa de Joás, pai de Gideão. Eles gritavam, queriam sua morte. Tragam Gideão para que morra, porque destruiu o altar de Baal. Mas Joás olhou para eles e respondeu com ironia. Baal precisa que vocês lutem por ele, se ele é um Deus que defenda a si mesmo. Daquele dia em diante, Gideão recebeu um novo nome. Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. O povo observava. A história de Gideão se espalhava. Mas os midianitas não haviam desaparecido. Eles voltaram. Se reuniram no vale de Jezreel. Eram incontáveis. Suas tendas cobriam a terra como um enxame de gafanhotos. Gideão viu o exército do inimigo se formando. E então, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele pegou uma trombeta e tocou um som de guerra. Mensageiros foram enviados. As tribos começaram a se reunir. De todos os lados, guerreiros começaram a marchar. Israel estava se levantando. Mas Gideão ainda tinha dúvidas. Ainda precisava de uma confirmação. Então, fez um pedido ao Senhor. Se realmente vais livrar Israel por minha mão, eu te peço um sinal. Colocarei um velo de lã na eira.
Se o orvalho cair apenas sobre o velo e toda a terra ao redor estiver seca, saberei que cumprirás a tua palavra. Na manhã seguinte, o velo estava encharcado. Ele o espremeu e encheu uma taça inteira de água, mas a dúvida ainda persistia. Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, mas peço mais uma prova, desta vez que o velo fique seco e toda a terra ao redor molhada de orvalho. E na manhã seguinte, foi exatamente o que aconteceu. Não havia mais dúvidas. Deus havia falado. A guerra estava próxima. A noite era fria no vale de Jezreel. As estrelas brilhavam sobre o acampamento de Gideão, onde 32.000 homens aguardavam a batalha. Mas do outro lado, nos campos vastos onde os midianitas estavam acampados, o número de guerreiros era incontável. Eram como gafanhotos sobre a terra, seus camelos pareciam as areias do mar. A batalha se aproximava, e Gideão sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Então, Deus falou: o povo que está contigo é grande demais para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Israel poderia se orgulhar e dizer: foi minha própria força que me salvou. A ordem era clara. Havia gente demais. Dize, pois, ao povo: quem estiver com medo, volte para casa. O anúncio ecoou pelo acampamento. O silêncio pairou por um instante. Então, homens começaram a partir. 10.000, 20.000. Quando a poeira baixou, Gideão olhou ao redor e restavam apenas 10.000 homens. Ele respirou fundo. Agora estavam em menor número, mas então Deus falou novamente: ainda há povo demais. Leva-os até as águas e eu os provarei ali. Eles marcharam até o riacho. Os homens se ajoelharam para beber. Alguns se curvaram totalmente, mergulhando seus rostos na água. Outros, mais atentos, levaram a água às bocas com as mãos, sempre olhando ao redor. O Senhor observou e disse a Gideão: aqueles que beberam, levando a água às bocas com as mãos, estes usarás para a batalha. Os outros manda para casa. Gideão contou: 300 homens. De 32.000 restaram apenas 300. Era um exército insignificante diante da multidão dos midianitas. Mas Deus não precisava de números. Naquela noite, o medo ainda rondava o coração de Gideão. E Deus, conhecendo sua fraqueza, falou novamente: se ainda tens receio, desce ao acampamento dos midianitas e escuta o que estão dizendo. Isso te fortalecerá. Gideão desceu em silêncio. O acampamento inimigo estava em movimento, tochas iluminando as tendas, soldados murmurando entre si. Ele se aproximou furtivamente de uma das tendas e ouviu uma conversa. Um homem falava, sua voz cheia de inquietação. Tive um sonho. Vi um pão de cevada rolando sobre o acampamento dos midianitas. Ele bateu em uma tenda e a tenda caiu. Outro respondeu imediatamente, com um tom grave: isso não é nada além da espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou Midian e todo este acampamento em suas mãos. Os olhos de Gideão se arregalaram. Os próprios inimigos temiam a sua chegada. Ele voltou correndo para o acampamento de Israel. Caiu de joelhos e adorou ao Senhor. Então, ergueu-se com um novo espírito. Ele reuniu seus 300 homens e dividiu-os em 3 grupos de 100. Mas não lhes entregou espadas. Ao invés disso, colocou trombetas em suas mãos e cântaros de barro com tochas dentro. Quando chegarmos às bordas do acampamento, observem. Quando eu tocar a trombeta, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Eles se moveram como sombras na escuridão. Cercaram o acampamento dos midianitas. Lá embaixo, o exército inimigo dormia, seus corações cheios de confiança na sua superioridade. De repente, o som de uma trombeta cortou a noite. Então, outra e outra. 300 trombetas soaram ao mesmo tempo.
O barulho encheu o vale como o rugido de uma tempestade. Os cântaros de barro foram quebrados, revelando as tochas brilhando como fogos de guerra. Os 300 homens gritavam em uníssono: pelo Senhor e por Gideão. O acampamento dos midianitas explodiu em caos. Os guerreiros despertaram em desespero. No escuro, viram tochas cercando-os e ouviram um som ensurdecedor. Pensaram que estavam sob ataque de um exército imenso. Na confusão, pegavam suas espadas e atacavam uns aos outros. O próprio exército midianita se destruiu naquela noite. Os que tentaram fugir foram perseguidos. As tribos de Israel se uniram na caçada. O rio Jordão tornou-se um corredor de morte para os sobreviventes. Gideão e seus 300 continuaram a perseguição, incansáveis, até capturarem os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Os inimigos que aterrorizavam Israel estavam destruídos. Naquela noite, Deus mostrou que a vitória não vem da força do homem, mas do seu poder. Com apenas 300 homens, Israel venceu um exército incontável. A batalha estava vencida, mas a guerra ainda não havia terminado. Os midianitas fugiam pelo deserto, tentando escapar da ira de Israel. Mas Gideão não permitiu que a vitória fosse incompleta. Ele e seus 300 homens continuaram a perseguição. O cansaço pesava sobre seus corpos. Haviam marchado a noite toda, lutado contra um exército incontável, e ainda assim seguiam em frente. Mas havia algo que os sustentava: a certeza de que Deus os havia enviado. No caminho, chegaram à cidade de Sucote. Gideão e seus guerreiros estavam famintos, exaustos, sedentos. Eles se aproximaram dos líderes da cidade e pediram comida. Dai pão ao povo que me segue, porque estão cansados, e ainda perseguimos a Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Mas os líderes de Sucote olharam para Gideão com desprezo. Já capturaste Zeba e Salmuna para que alimentemos o teu exército? O silêncio pesou no ar. Os homens de Sucote não acreditavam que Gideão venceria. Para eles, os reis midianitas ainda eram poderosos, e se ajudassem Israel, poderiam sofrer represálias. Gideão cerrou os punhos. O povo de Israel estava traindo seus próprios irmãos. Pois bem, disse ele com um olhar frio, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna em minhas mãos, eu vos castigarei com espinhos do deserto e com espinheiros. E seguiram adiante. Chegaram a Penuel, outra cidade de Israel. Pediram comida, e a resposta foi a mesma. Gideão respirou fundo, olhou para os portões da cidade e declarou: quando eu voltar em paz, destruirei esta torre. Então, ele e seus 300 homens seguiram sem olhar para trás. A fome queimava seus estômagos, o cansaço dobrava suas costas, mas a missão ainda não estava completa. No deserto, Zeba e Salmuna estavam acampados com 15.000 homens. Eram tudo o que restava do imenso exército midianita. Gideão não esperou. Ele cruzou o Jordão e atacou o acampamento de surpresa. O pânico se espalhou entre os midianitas. Eles tentaram fugir, mas Gideão e seus 300 homens os perseguiram e capturaram Zeba e Salmuna. Agora era hora de acertar as contas. Gideão voltou para Sucote. Os líderes que antes o desprezaram agora viam os reis midianitas algemados diante deles. O medo tomou conta da cidade. Gideão pegou os anciãos e os puniu com espinhos do deserto, açoitando-os sem piedade. Aqueles que se recusaram a ajudar Israel agora sentiam na pele o peso da traição. Então, marchou até Penuel. O povo olhava dos muros da cidade, aterrorizado. Sem hesitar, Gideão cumpriu sua promessa. Derrubou a torre da cidade e matou os homens que se opuseram a ele. Mas ainda restava algo a ser feito. Ele se virou para Zeba e Salmuna, os reis capturados. Como eram os homens que matastes no Monte Tabor? Os reis se entreolharam, hesitantes. Mas então responderam: eram como tu,
Cada um tinha o porte de um filho de rei. Gideão sentiu a raiva ferver em seu peito. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Se os tivesseis deixado viver, eu não vos mataria. Ele olhou para seu filho primogênito, Jéter. Era jovem, inexperiente. Mas Gideão queria que ele realizasse o ato final. Levanta-te e mata-os. Mas Jéter hesitou. O medo era grande demais. Zeba e Salmuna sorriram, desafiadores até o fim. Levanta-te tu mesmo e ataca-nos, pois como é o homem, tal é sua força. Gideão não recuou. Sacou sua espada e matou os 2 reis ali mesmo. A guerra havia acabado. Os midianitas estavam derrotados. Quando Gideão retornou para Israel, o povo veio ao seu encontro com uma proposta inesperada. Governa sobre nós, Gideão, tu teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste da mão de Midian. Era uma oferta de realeza. Israel queria um rei, mas Gideão sacudiu a cabeça. Eu não governarei sobre vós, nem meu filho. O Senhor é quem governará sobre vós. Mas ele fez um pedido. Dai-me os brincos de ouro que tirastes dos despojos dos midianitas. Os homens de Israel trouxeram ouro em abundância e lançaram-no diante de Gideão. Com esse ouro, ele fez um éfode, uma peça de vestuário sagrada, e o colocou em sua cidade, Ofra. Era para ser um símbolo da vitória de Deus, mas o coração do povo ainda era fraco. Rapidamente, começaram a tratá-lo como um ídolo. O mesmo povo que viu a glória do Senhor, mais uma vez se desviava para a idolatria. Nos anos seguintes, Israel teve paz. Gideão voltou para sua casa e viveu em descanso. Ele teve 70 filhos, pois possuía muitas mulheres. E também teve um filho com sua concubina, que se chamava Abimeleque. Mas quando Gideão morreu, o ciclo recomeçou. Os israelitas se voltaram novamente para Baal. Esqueceram o Deus que os libertou. Esqueceram Gideão e o que ele fez por eles. E assim, os dias de paz chegavam ao fim. A morte de Gideão deixou um vácuo de poder, e onde há vácuo, a ambição cresce como erva daninha. Entre os muitos filhos de Gideão, um se destacava pela astúcia e sede de poder. Abimeleque, filho de uma concubina de Siquém. Enquanto seus irmãos viviam sem buscar grandeza, Abimeleque tinha um plano. Se seu pai havia rejeitado o trono, ele o tomaria para si. Com astúcia e ambição, convenceu os líderes de Siquém a proclamá-lo rei, usando dinheiro sujo do templo de Baal para contratar mercenários. Mas para garantir sua posição, ele fez algo impensável. Matou seus 70 irmãos sobre uma única pedra. A traição e a injustiça clamavam ao céu. Apenas um irmão, Jotão, escapou e do alto do monte Gerizim proclamou uma parábola. As árvores procuraram um rei, mas as frutíferas recusaram. Então coroaram um espinheiro que não oferecia nada além de destruição. Com isso, Jotão advertiu que Abimeleque seria um rei maligno e que tanto ele quanto Siquém seriam consumidos pelo fogo. Por 3 anos, Abimeleque governou, mas a traição plantada por ele começou a brotar contra ele mesmo. Os líderes de Siquém, que o haviam coroado, começaram a conspirar contra ele. Um homem chamado Gaal se levantou, declarando que Abimeleque não era digno de governar. A cidade se voltou contra seu rei, mas Abimeleque não aceitaria perder o poder. Ele atacou Siquém com brutalidade. Não apenas derrotou seus inimigos, mas destruiu completamente a cidade, matou seus habitantes e queimou vivos aqueles que se refugiaram na torre de Siquém. A sede de sangue de Abimeleque, porém, não ficou sem resposta. Ele avançou contra Tebes, outra cidade rebelde. Mas quando tentava incendiar a torre onde o povo se refugiava, uma mulher, de cima, lançou uma pedra de moinho que atingiu sua cabeça. Ferido mortalmente, Abimeleque ordenou que seu escudeiro o matasse, para que ninguém dissesse que morreu pelas mãos de uma mulher. Assim, se cumpriu a maldição de Jotão.
Abimeleque foi consumido pelo mesmo fogo que espalhou, e Israel teve paz novamente. Mas o povo aprendeu a lição? A história diria que não. Depois da queda brutal de Abimeleque, Israel teve um breve período de estabilidade. 2 juízes se levantaram para liderar o povo, mas a sombra da idolatria ainda pairava sobre a terra. O primeiro foi Tola, da tribo de Issacar. Durante 23 anos, ele manteve a ordem em Israel, protegendo o povo da destruição que Abimeleque havia deixado para trás. Após sua morte, veio Jair, um gileadita, que governou por 22 anos. Ele teve 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos e governavam 30 cidades. Mas, apesar da prosperidade momentânea, o coração de Israel se afastava cada vez mais do Senhor. O ciclo de queda recomeçou. Dessa vez, a idolatria tomou proporções ainda maiores. Israel não apenas se afastou do Senhor, mas se entregou completamente aos deuses dos povos vizinhos. Serviram a Baal e Astarote, aos deuses da Síria, Sidom, Moabe, Amon e Filístia. Não havia mais espaço para Deus no meio do seu próprio povo. Então o Senhor os entregou. Os filisteus vieram do oeste, os amonitas vieram do leste. Durante 18 anos, Israel sofreu sob a opressão brutal dos amonitas, que devastaram as tribos a leste do Jordão, empurrando o medo para dentro do coração de todo o povo. A dor foi insuportável. E então, mais uma vez, Israel clamou ao Senhor: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Mas, dessa vez, a resposta de Deus foi diferente. Não vos livrei dos egípcios, amorreus, amonitas, filisteus, sidônios, amalequitas e maonitas, quando clamastes a mim? Mas vós me deixastes de novo e servistes a outros deuses. Não vos livrarei mais. Clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. O silêncio caiu sobre Israel. O peso do juízo de Deus era real, mas o povo não desistiu. Dessa vez, seu arrependimento foi diferente. Pecamos, faz conosco o que for bom aos teus olhos, mas por favor livra-nos hoje. Eles lançaram fora os ídolos e se voltaram para Deus, não apenas de palavras, mas com ações. E Deus não pôde ignorar o clamor sincero do seu povo. Seu coração se encheu de compaixão, mas o perigo ainda estava ali. Os amonitas se reuniram para a batalha. O exército inimigo acampou em Gileade, preparando-se para destruir Israel completamente. O povo se armou, mas não tinham um líder. Precisavam de alguém que os guiasse, alguém forte o suficiente para enfrentar o inimigo. Os chefes de Gileade se reuniram e fizeram uma promessa: quem começar esta luta contra os amonitas será nosso chefe sobre todos os habitantes de Gileade. O palco estava montado para a chegada de um novo juiz, alguém que ninguém esperava. O homem que viria não era um líder comum. Seu passado era marcado pela rejeição. Seu nome era Jefté. Jefté não era um herói convencional. Desde jovem, soube o que era ser rejeitado. Filho de um guerreiro chamado Gileade, mas também filho de uma prostituta, ele carregava um estigma que o separava dos seus próprios irmãos. Quando seu pai morreu, os filhos legítimos de Gileade se voltaram contra ele. Tu não herdarás nada da casa de nosso pai, pois és filho de outra mulher. Sem escolha, Jefté fugiu. Encontrou refúgio na terra de Tobi, onde se tornou um líder de homens rejeitados como ele, exilados, mercenários, homens sem pátria e sem futuro. Ali, Jefté aprendeu a sobreviver, aprendeu a lutar. Os anos passaram e a guerra chegou a Israel mais uma vez. Os amonitas marcharam contra Gileade. O povo tremia de medo, pois não havia ninguém capaz de liderá-los. Foi então que os anciãos se lembraram de Jefté. Eles viajaram até a terra de Tobi e encontraram o guerreiro exilado. Vem e sê nosso capitão, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté riu. Aqueles mesmos homens que o haviam rejeitado agora vinham implorar por sua ajuda.
Não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai, e agora vindes a mim quando estais em aperto? Mas os anciãos insistiram. Sim, viemos porque precisamos de ti. Se vires conosco e pelejares contra os amonitas, serás nosso chefe e governarás sobre Gileade. Era uma reviravolta inesperada. Jefté olhou para eles. Seu coração queimava com as marcas do passado, mas ele viu ali uma chance de redenção. Se o Senhor entregar os amonitas em minhas mãos, serei mesmo vosso líder. Os anciãos juraram. Jefté aceitou. O exilado voltava como chefe de Gileade. Antes de entrar em guerra, Jefté tentou evitar o confronto. Enviou mensageiros ao rei de Amon, perguntando: O que tens contra Israel? Por que vieste pelejar contra nós? A resposta veio dura e fria. Quando Israel saiu do Egito, tomou nossa terra desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Agora, devolvei-a pacificamente. Mas Jefté conhecia a história. Ele enviou outra mensagem, expondo a verdade. Não tomamos vossa terra. Quando viemos do Egito, pedimos passagem a Edom e Moabe, mas eles recusaram. Passamos ao redor deles e chegamos à terra dos amorreus. Quando Seom, rei dos amorreus, nos atacou, o Senhor o entregou em nossas mãos. A terra não foi conquistada de Amon, mas de Seom. Se vosso Deus, Quemós, vos dá terras, por que não aceitais o que o Senhor nos deu? Mas o rei de Amon ignorou as palavras de Jefté. Ele queria guerra. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. A batalha era inevitável. Mas antes de partir para a guerra, Jefté fez um voto ao Senhor. Se tu me entregares os amonitas em minhas mãos, então, quando eu voltar em paz, o primeiro que sair da porta da minha casa para me encontrar será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Com essa promessa, Jefté marchou para a guerra. O embate foi feroz, mas Deus estava com Jefté. Os amonitas foram completamente esmagados. 20 cidades caíram diante dele e Israel venceu a guerra. Jefté voltou triunfante para casa, mas ao se aproximar de sua porta, seu coração parou. A primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi sua filha. Ela vinha dançando, com tamborins nas mãos, celebrando a vitória de seu pai. A alegria no rosto dela contrastava com o horror no coração dele. Jefté rasgou suas vestes. Ah, minha filha, tu me prostraste por completo, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A jovem olhou para seu pai. Ela entendeu imediatamente. Então, com coragem, respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo segundo a tua palavra, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos. Mas ela fez um último pedido. Deixa-me ir por 2 meses aos montes, chorar a minha virgindade com as minhas companheiras. Jefté assentiu. E por 2 meses, sua filha e suas amigas vagaram pelos montes, lamentando. Então ela voltou para seu pai, e o voto foi cumprido. Jefté teve que entregar sua filha completamente para o serviço ao Senhor. Jefté não prometeu matar sua filha, mas a dedicou ao serviço de Deus, o que envolveu a virgindade perpétua da sua filha, pois ela foi consagrada a Deus. A vitória de Jefté teve um preço terrível. A partir daquele dia, as filhas de Israel instituíram um costume. Todos os anos, por 4 dias, elas lamentavam a filha de Jefté, que fora dada ao Senhor pelo voto impensado de seu pai. Jefté havia sido um líder forte, um guerreiro vitorioso, mas uma palavra precipitada transformou sua maior vitória em sua maior perca. A vitória sobre os amonitas deveria ter trazido paz a Israel, mas em vez disso, trouxe divisão. Quando Jefté voltou como herói, os efraimitas vieram contra ele enfurecidos. Por que foste pelejar contra os amonitas sem nos chamar? Agora queimaremos tua casa contigo dentro. Efraim se sentia insultado. Eles eram uma tribo orgulhosa, acostumados a ter a última palavra. Não suportavam ser deixados de lado. Mas Jefté não recuou.
Eu clamei por ajuda, mas vós não viestes. Quando vi que não me socorrias, arrisquei minha vida, e Deus entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora viestes contra mim para pelejar? As palavras de Jefté, porém, não bastaram. O orgulho de Efraim era maior do que a razão. Eles insultaram os gileaditas, chamando-os de fugitivos, gente sem valor. Isso foi a gota d'água. Jefté convocou seus guerreiros. Os gileaditas marcharam contra Efraim e a batalha foi feroz. Os efraimitas foram derrotados. Muitos tentaram fugir, cruzando o rio Jordão de volta para sua terra. Mas Jefté armou uma estratégia cruel. Ele posicionou seus homens nos vales do Jordão, onde os fugitivos tentariam atravessar. E cada homem que se aproximava era interrogado. És tu efraimita? Se respondessem que não, então lhes davam um teste simples. Dize Shibolete. A pronúncia denunciava quem eram os verdadeiros efraimitas. Eles não conseguiam dizer Shibolete corretamente, pronunciavam Sibolete. E essa falha lhes custava a vida. 42.000 efraimitas foram mortos. A guerra entre irmãos foi mais sangrenta do que a luta contra os amonitas. Jefté governou Israel por 6 anos, mas sua história não teve um final glorioso. Ele desapareceu sem honra, sem paz. O homem que fora rejeitado, mas se tornou libertador, terminou seus dias marcado por oferecer sua própria filha e pela guerra contra seus próprios irmãos. Depois dele, 3 juízes governaram Israel. Ibizã de Belém, que teve 30 filhos e 30 filhas, governou por 7 anos. Após ele, Elon, da tribo de Zebulon, reinou por 10 anos. E por fim, Abdom, filho de Hilel, governou por 8 anos. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos, um símbolo de riqueza e autoridade. Mas apesar dessas lideranças, o coração de Israel continuava instável. A paz nunca durava. O ciclo não havia sido quebrado. O próximo juiz já estava a caminho, e ele seria diferente de todos os outros. Os anos passaram, e mais uma vez Israel se esqueceu do Senhor. Eles voltaram para os ídolos, se dobraram diante de Baal e Astarote, e como já havia acontecido tantas vezes antes, Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Dessa vez, foram os filisteus. Por 40 anos, Israel viveu sob o jugo opressor daquele povo. Os filisteus não apenas os dominavam militarmente, mas infiltravam-se em sua cultura, influenciando seu modo de vida, seu comércio, seus casamentos. Era um domínio lento e sufocante. O povo de Deus estava se acostumando a ser escravizado. Mas no meio dessa escuridão, Deus começou a preparar a libertação de Israel de uma maneira diferente. A história não começa em um campo de batalha, nem em um conselho de anciãos, nem mesmo com um juiz já formado. Começa no ventre de uma mulher estéril. Em Zorá, uma cidade da tribo de Dan, havia um homem chamado Manoá. Sua esposa não podia ter filhos. Para muitos, isso era um sinal de maldição, um destino selado. Mas Deus gosta de escrever sua história onde todos dizem que não há esperança. Foi então que o anjo do Senhor apareceu à mulher. Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Ela prendeu a respiração. Aquilo era impossível. Mas o anjo continuou. Por isso guarda-te. Não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, pois o menino será nazireu de Deus desde o ventre e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Um nazireu. Essa criança não seria comum. Ela seria separada para Deus, desde o nascimento. Nenhuma lâmina tocaria sua cabeça. Sua vida inteira pertenceria ao Senhor. A mulher correu até Manoá, ofegante, seus olhos brilhando. Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era como a de um anjo do Senhor, muito temível. Ele me disse que eu conceberia um filho
e que ele seria nazireu desde o ventre. Manoá ouviu, mas queria mais. Ele orou ao Senhor: ó Senhor, rogo-te que o homem de Deus venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu sua oração e o anjo voltou. Dessa vez, Manoá estava presente. Ele se aproximou, ainda sem entender exatamente com quem estava falando. És tu o homem que falaste à minha mulher? Sim, sou eu. O que faremos com o menino e como devemos criá-lo? O anjo respondeu exatamente o que já havia dito à sua esposa. O menino deveria ser nazireu, separado para Deus, desde o ventre. Então Manoá, ainda sem perceber a grandeza daquele momento, disse: deixa-nos preparar um cabrito para ti. Mas o anjo respondeu: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Mas, se quiseres oferecer um holocausto, oferece-o ao Senhor. Manoá olhou para ele intrigado. Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir tua palavra, te honremos? O anjo sorriu. Por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Algo sobrenatural pairava no ar. Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os colocou sobre uma rocha. Enquanto o fogo subia ao céu, o anjo fez algo inesperado. Ele subiu na chama do altar. Os olhos de Manoá e sua esposa se arregalaram. O ser celestial desapareceu no fogo que subia ao céu. Manoá caiu de joelhos. Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Mas sua esposa, com fé inabalável, respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a oferta nem nos mostrado essas coisas. Então, o tempo passou. A promessa de Deus se cumpriu. A mulher deu à luz um filho. Seu nome foi Sansão. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo, preparando-o para um chamado que mudaria a história de Israel. Sansão cresceu sob a promessa de Deus. Desde pequeno, sua força e vigor eram incomuns. O Espírito do Senhor o movia, preparando-o para um destino que ele ainda não compreendia. Mas Sansão também era impulsivo, guiado pelos desejos do coração antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Foi assim que um dia ele desceu até Tina, uma cidade dos filisteus. Seus olhos encontraram algo que o deixou fascinado: uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais com firmeza: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a por esposa para mim. Manoá e sua esposa se entreolharam. Aquilo não fazia sentido. Não há entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo de Israel, uma mulher para que vás tomar esposa entre os incircuncisos filisteus? Mas Sansão não queria ouvir. Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que Sansão não sabia era que o Senhor estava por trás dessa situação. Ele buscava um pretexto para começar a libertação de Israel da opressão filisteia. Mas Sansão não enxergava isso ainda. Então, Manoá e sua esposa foram com ele até Tímina. No caminho, algo inesperado aconteceu. Sansão se afastou um pouco de seus pais e caminhou sozinho pelos vinhedos. Foi quando um leão jovem surgiu das sombras, rugindo e atacando. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e com as próprias mãos ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Nenhuma arma, nenhuma espada, apenas suas mãos nuas. O corpo do animal caiu morto diante dele, mas Sansão não contou a ninguém. Ele seguiu viagem, encontrou a mulher filisteia e conversou com ela. Seu coração estava decidido. Dias depois, voltando para buscar sua esposa, Sansão passou pelo mesmo caminho. Seu olhar recaiu sobre a carcaça do leão que havia matado. Mas havia algo diferente. Um enxame de abelhas havia se instalado no cadáver do leão. O mel brilhava sob o sol. Sansão se aproximou, tirou um pouco do mel com as mãos e comeu. Ele voltou para seus pais e lhes deu um pouco do mel, mas não contou de onde vinha. Então chegou o dia do casamento. Conforme era costume, houve um banquete de 7 dias.
30 jovens filisteus foram designados para acompanhá-lo na festa. Sansão, sempre provocador, decidiu lançar um desafio. Ele olhou para os jovens e disse: "Proponho-vos um enigma. Se dentro de 7 dias me derdes a resposta, dar-vos-ei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Mas, se não puderdes resolver, então vós me dareis as mesmas coisas." Os filisteus riram. "Dize-nos o enigma." Sansão cruzou os braços e sorriu. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus se entreolharam. O que isso significava? Passaram 3 dias quebrando a cabeça. Nada fazia sentido. Começaram a se sentir humilhados. Então, no 4º dia, eles decidiram trapacear. Foram até a esposa de Sansão e a pressionaram: "Persuade teu marido para que nos explique o enigma. Caso contrário, queimaremos a ti e a casa de teu pai." A mulher entrou em pânico. No 5º dia, ela começou a chorar diante de Sansão. "Se realmente me amas, dize-me a resposta do enigma, pois me odeias e não me amas." Sansão tentou resistir. "Nem a meus pais contei, porque contaria a ti." Mas ela não parou. Durante 7 dias, chorou e insistiu. No último dia da festa, Sansão cedeu. Ela correu até os filisteus e contou o segredo. Quando Sansão voltou à mesa, os 30 jovens sorriram vitoriosos. "Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão?" Sansão sentiu o sangue ferver. Eles haviam trapaceado. Seu olhar se tornou frio. "Se não tivesseis lavrado com minha novilha, não teríeis descoberto meu enigma." A raiva tomou conta dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele desceu até Asquelon, matou 30 filisteus e tomou suas vestes. Com elas, pagou a aposta, mas foi embora enfurecido para a casa de seu pai. O casamento, que deveria selar a aliança, acabou em tragédia. Enquanto Sansão estava ausente, o pai da noiva a entregou a outro homem. Uma faísca havia sido acesa. O que Sansão ainda não sabia era que essa traição daria início a uma guerra pessoal entre ele e os filisteus. E a destruição estava apenas começando. Algum tempo depois, Sansão voltou a Tímna. Sua raiva havia esfriado, mas seu desejo de ver sua esposa não. Levava um presente para ela, um cabrito, sinal de reconciliação. Chegou à casa do sogro e pediu para entrar, mas o homem se colocou à porta, nervoso. "Não podes vê-la." Sansão franziu a testa. Algo estava errado. O sogro hesitou, então confessou a verdade. "Pensei que a odiavas, por isso a dei a outro homem. Mas sua irmã mais nova é ainda mais bela. Fica com ela em seu lugar." O coração de Sansão queimou em fúria. Seu próprio sogro o traiu. Os filisteus, mais uma vez, tentavam humilhá-lo. Ele respirou fundo, seus punhos cerrados. Olhou para o horizonte, tinha um plano. "Desta vez, não serei culpado pelo mal que farei aos filisteus." Ele foi até os campos, pegou 300 raposas e, uma a uma, amarrou suas caudas em pares, prendendo uma tocha entre elas. Quando tudo estava pronto, ele acendeu as tochas e soltou os animais nos campos dos filisteus. O fogo se espalhou como uma tempestade. Os trigais arderam. As videiras e oliveiras foram reduzidas a cinzas. Tudo o que os filisteus haviam plantado foi destruído em um só dia. A notícia se espalhou. O povo entrou em pânico. "Quem fez isso?" Alguém respondeu: "Foi Sansão, porque tomaram sua esposa e a deram a outro." Os líderes filisteus não pensaram 2 vezes. Foram até a casa do sogro de Sansão e queimaram a ele e sua filha vivos. Sansão soube, e sua fúria aumentou ainda mais. Ele não fugiu, não se escondeu. Atacou os filisteus com violência, matando muitos deles. Então, desapareceu para as cavernas da rocha de Etã. Mas os filisteus não deixariam isso passar.
reuniram um exército e marcharam contra Judá. O povo de Israel, temendo por suas vidas, foi até os filisteus e perguntou: "Por que viestes contra nós?" Os filisteus responderam: "Viemos prender Sansão para fazer com ele o que ele nos fez." Os homens de Judá entraram em desespero. Reuniram 3.000 homens e foram até a caverna onde Sansão se escondia. "Sansão, o que fizeste? Não sabes que os filisteus governam sobre nós?" Sansão olhou para eles. Seu próprio povo queria entregá-lo. "Eu apenas lhes fiz o que me fizeram." Os homens hesitaram. Temiam Sansão, mas temiam ainda mais os filisteus. "Viemos para te amarrar e te entregar." Sansão respirou fundo. "Jurais que não me matareis?" "Não, apenas te amarraremos e te entregaremos." Sansão estendeu as mãos. Eles o amarraram com cordas novas, fortes e firmes, e o levaram até os filisteus. Os filisteus viram Sansão sendo trazido como prisioneiro e gritaram de alegria. Mas naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas que o prendiam se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo. Caíram de seus braços como se fossem nada. Sansão olhou ao redor. Não havia espada, não havia lança, mas havia algo no chão. Uma queixada de jumento. Ele a pegou e avançou. O exército dos filisteus se tornou um mar de gritos e sangue. Sansão matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Quando o último caiu, ele olhou para os corpos espalhados e declarou: "Com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens." Mas então o cansaço o atingiu. Seu corpo estava fraco, a sede queimava sua garganta. Ele caiu de joelhos e clamou ao Senhor: "Deste esta grande libertação pela mão do teu servo. Morrerei agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos?" Então Deus ouviu. Fendeu uma rocha em Lei e dela jorrou água. Sansão bebeu e sua força voltou. E aquele lugar passou a se chamar En-Hacoré, que significa fonte do que clama. Sansão continuou a julgar Israel por 20 anos. Mas os filisteus ainda não haviam desistido. Eles sabiam que não poderiam vencê-lo pela força. Então decidiram vencê-lo pelo coração. Foi então que Sansão foi até Gaza. A cidade era um reduto filisteu, um lugar perigoso para qualquer israelita. Mas Sansão não se importava com o perigo. Ele viu uma prostituta e foi até ela. Os filisteus descobriram que Sansão estava ali. A armadilha foi montada. "Fiquemos em silêncio até amanhã, e então o mataremos." Eles cercaram a cidade. Fecharam os portões. Nenhuma saída. Mas Sansão não esperou até o amanhecer. No meio da noite ele se levantou. Saiu pelas ruas como um leão entre ovelhas. Quando chegou ao portão da cidade, em vez de fugir, fez algo impensável. Agarrou as portas de ferro, arrancou-as dos batentes, colocou-as nos ombros e as carregou até o topo de um monte, diante de Hebron. Os filisteus ficaram aterrorizados. Ele não era apenas forte, ele era indomável. Mas eles ainda tinham uma última carta na manga. Seu nome era Dalila. Ela era linda, sedutora. E os filisteus sabiam que Sansão não resistiria a ela. Os líderes dos filisteus foram até ela. "Engana-o, descobre onde está sua grande força e como podemos vencê-lo. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata." Dalila aceitou. Sansão caiu em sua armadilha rapidamente. Dalila se aconchegou em seus braços e murmurou: "Conta-me, eu te peço, onde está tua grande força? Com que poderia ser amarrado?" Sansão sorriu. Ele brincava com o perigo. "Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco como qualquer homem." Dalila esperou ele adormecer. Os filisteus trouxeram as cordas. Ela o amarrou. Então sussurrou no escuro: "Sansão, os filisteus vêm sobre ti." Ele acordou e rompeu as cordas como se fossem fios de linha.
Dalila se enfureceu. Mentiste para mim. Agora dize-me de verdade como pode ser vencido. Sansão sorriu novamente. Se me amarrarem com cordas novas, nunca usadas, ficarei fraco como qualquer outro homem. Ela esperou a noite e o amarrou com cordas novas. Outra vez gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se levantou e rompeu as cordas como se fossem nada. Dalila começou a chorar. Fez-se de ofendida, de magoada. Até agora zombaste de mim e me enganaste. Conta-me onde está tua força. Sansão jogava com o perigo, mas estava cada vez mais perto da verdade. Se teceres 7 tranças do meu cabelo em um tear e as firmares com um pino, ficarei fraco. Dalila fez exatamente isso. E quando Sansão dormiu, ela gritou novamente: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão levantou-se com o tear ainda preso à cabeça. Nada podia detê-lo, mas Dalila não desistiu. Ela usou sua arma mais poderosa: lágrimas e insistência. Todos os dias o pressionava, com palavras doces, com suspiros tristes. Ela o atormentava até que sua alma se angustiou até a morte. Sansão cedeu. Nunca passou navalha sobre minha cabeça, pois sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me cortarem os cabelos, minha força me deixará e ficarei fraco como qualquer homem. Dalila sabia que desta vez era verdade. Ela mandou chamar os filisteus. Subi desta vez, pois ele me descobriu todo o seu coração. Os príncipes trouxeram o pagamento. A prata foi contada. E naquela noite, Sansão dormiu no colo de Dalila. Ela chamou um homem, e seu cabelo foi cortado. Então, Dalila tocou em seu ombro e murmurou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acordou, mas não sentiu nada. Sua força havia ido embora. O Senhor se afastara dele. Os filisteus caíram sobre ele como lobos sobre uma presa, e ele não pôde resistir. Furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, o mesmo lugar onde ele carregara os portões da cidade. Agora, ele não era mais um libertador. Era um cego acorrentado, moendo trigo como um escravo. Mas os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. Os filisteus não perceberam. Meses depois, Gaza estava em festa. Os príncipes e o povo se reuniram no templo de Dagom. Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo. Risos, brindes. Mandaram trazer Sansão para diverti-los. O homem que um dia os aterrorizou agora era um espetáculo. Sansão foi colocado entre as colunas do templo. Então, sussurrou ao moço que o guiava: Deixa-me tocar nas colunas, sobre as quais está firmado este templo, para que me apoie nelas. E Sansão clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me só esta vez, para que com um só golpe eu me vingue dos filisteus. Seu corpo tremeu. A força voltou. Ele empurrou as colunas com tudo o que tinha. O templo estremeceu e caiu. Milhares de filisteus morreram, príncipes, soldados, o povo. Sansão morreu com eles. Naquele dia, ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Seus irmãos vieram e levaram seu corpo, e o enterraram entre Zorá e Estaol, na terra de seu pai, Manoá. Assim terminou a história do homem que foi escolhido antes de nascer para libertar Israel, mas que brincou com o perigo até ser consumido por ele. O tempo passou e não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo já não seguia a lei do Senhor. A idolatria, antes trazida pelos povos vizinhos, agora brotava do próprio coração de Israel. Foi nesse tempo que surgiu a história de um homem chamado Mica. Ele vivia na região montanhosa de Efraim. Um homem comum, sem grandes feitos, mas que carregava um segredo. Ele havia roubado prata de sua própria mãe, 1.100 moedas de prata. Mas então, o peso da culpa o alcançou. Um dia, ele se aproximou da mãe e confessou:
A prata que te foi tirada, que amaldiçoaste e sobre a qual falaste em minha presença, eis que está comigo. Eu a tomei. A mãe de Mica olhou para ele surpresa. Então sorriu. Bendito sejas do Senhor, meu filho. Ela pegou a prata de volta e fez algo inesperado. Devolvo esta prata ao Senhor, para que se faça com ela uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido. Mica nada disse. Mandaram um ourives derreter 200 moedas de prata e com elas fizeram um ídolo. Na casa de Mica nasceu um santuário. Ele fez um éfode, imagens esculpidas, e até designou um de seus filhos para ser sacerdote. Mas Mica não percebia que tudo aquilo era uma ofensa ao Senhor. Ele acreditava que estava fazendo algo certo, mas sua religião era moldada por seus próprios desejos, não pela vontade de Deus. Um dia, um levita apareceu na cidade. Ele era jovem e vinha de Belém de Judá, vagando em busca de um lugar para ficar. Mica o viu e teve uma ideia. Chamou-o para sua casa e perguntou: "De onde vens?" O levita respondeu: "Sou levita de Belém de Judá e ando por aí buscando um lugar onde morar." Mica sorriu. "Fica comigo, sê-me por sacerdote e pai espiritual. Eu te darei 10 peças de prata por ano, roupas e alimento." O levita aceitou, e assim passou a ser sacerdote da casa de Mica. Mica, satisfeito, olhou para seu santuário particular e murmurou consigo mesmo: "Agora sei que o Senhor me fará bem, pois tenho um levita como sacerdote." Mas ele não percebia o erro que estava cometendo. Mica não buscava a Deus. Buscava apenas a aparência da religião. E em breve, sua falsa fé lhe custaria caro. Passado algum tempo, a tribo de Dan ainda não havia encontrado um território fixo para habitar. Enquanto as outras tribos já haviam tomado suas terras, os danitas ainda vagavam em busca de um lugar para chamar de seu. Foi então que enviaram 5 guerreiros valentes para explorar a terra. Eles deveriam encontrar um território fácil de conquistar, onde pudessem se estabelecer. Esses 5 homens partiram das montanhas de Zorá e Estaol, e em sua jornada chegaram à casa de Mica, em Efraim. Ao entrarem, ouviram uma voz familiar. Eles se entreolharam. Não é a voz de um levita? Eles entraram na casa e encontraram o jovem levita que Mica havia contratado como sacerdote particular. "O que fazes aqui? Quem te trouxe para esta casa?" O levita sorriu. "Mica me contratou. Agora sou sacerdote desta casa." Os homens de Dan se entreolharam e viram uma oportunidade. "Consulta, pois, a Deus por nós. Queremos saber se o nosso caminho será próspero." O levita não hesitou. "Ide em paz. O caminho que seguis está diante do Senhor." Os 5 homens seguiram viagem e chegaram até Laís, uma cidade distante, pacífica, sem muralhas e sem exércitos. Era um alvo fácil. Eles voltaram correndo para sua tribo e disseram aos seus irmãos: "Subamos contra eles, vimos a terra e eis que é boa. Deus a entregou em nossas mãos. Não sejais negligentes." Então, 600 guerreiros de Dan se prepararam para a guerra. Com suas armas em punho, passaram novamente pela casa de Mica. Os 5 espiões olharam para os ídolos na casa e disseram ao povo: "Sabeis que nesta casa há um éfode, ídolos e uma imagem de escultura. Considerai o que deveis fazer." Os homens de Dan entenderam a mensagem. Entraram na casa de Mica e tomaram os ídolos. Enquanto saqueavam o santuário, o levita apareceu. "O que estás fazendo?" Os homens de Dan sorriram. "Cala-te, põe a mão sobre tua boca e vem conosco. O que é melhor para ti? Ser sacerdote da casa de um só homem ou de toda uma tribo em Israel?" O levita não hesitou. Abandonou Mica e seguiu com os danitas. Ele não buscava a Deus, mas apenas uma posição maior. Quando Mica percebeu o que havia acontecido, correu atrás dos guerreiros de Dan.
Devolver-me-eis os deuses que fiz e o sacerdote que escolhi, o que mais me resta? Mas os homens de Dan olharam para ele friamente. Que não te suceda que alguns de nossos homens enfurecidos lancem mão de ti e te tires a vida. Mica viu que não poderia fazer nada. Ele perdeu tudo. Os danitas seguiram em frente e chegaram a Laís. Atacaram a cidade, massacraram seus habitantes e queimaram suas casas. Então, reconstruíram a cidade e a chamaram de Dan. Lá, estabeleceram um santuário. Colocaram os ídolos que haviam roubado da casa de Mica, e o levita se tornou sacerdote deles. O nome do jovem finalmente foi revelado: Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. A idolatria não vinha apenas do povo, mas agora fluía da linhagem do próprio Moisés. E assim, a tribo de Dan caiu na idolatria, afastando-se cada vez mais do Senhor. Esse santuário permaneceria por gerações, contaminando Israel com a falsa adoração. O coração do povo estava longe de Deus, e a escuridão se aprofundava. Naqueles dias, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Longe das montanhas de Efraim, um levita viajava em busca de sua concubina. Ela havia fugido para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Talvez por desavença, talvez por traição, mas o levita não queria perdê-la. Após 4 meses, ele decidiu buscá-la. Quando chegou à casa do sogro, foi recebido com alegria. Fica mais um pouco, come, descansa teu coração. Dia após dia, o sogro insistia para que ele ficasse. 5 dias se passaram, mas ao entardecer do 5º dia, o levita recusou-se a esperar mais. Ele tomou sua concubina, seu servo, e partiu. A noite caiu no caminho. O servo olhou ao redor e sugeriu: Mestre, desviemo-nos para esta cidade dos Jebuseus e passemos a noite ali. Mas o levita balançou a cabeça. Não entraremos em cidades de estrangeiros. Vamos até Gibeá ou Ramá. Eles seguiram. Chegaram a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Mas ninguém os recebeu em sua casa. Eles se sentaram na praça, esperando hospitalidade. O tempo passou. A noite esfriava. Foi então que um velho camponês chegou da lavoura. Ele os viu e se aproximou. De onde vens? Para onde vais? O levita explicou sua jornada. O velho assentiu e os convidou para sua casa. Não fiques na praça, eles aceitaram. Mas Gibeá escondia algo sombrio. Já era noite quando bateram à porta. Um grupo de homens rodeou a casa. Eles eram violentos, corrompidos, homens que não temiam a Deus. Eles gritaram: Traz para fora o homem que veio à tua casa, para que abusemos dele. O velho ficou em pânico, saiu da casa, fechando a porta atrás de si. Não, irmãos, não cometais tamanha maldade. Esse homem é meu hóspede. Mas os homens não recuaram. Desesperado, o velho ofereceu outra alternativa. Eis aqui minha filha virgem e a concubina dele. Eu as entregarei e fazei com elas o que quiserdes. Mas não cometais tal loucura contra este homem. A concubina do levita foi jogada para fora, e a noite inteira os homens de Gibeá abusaram dela sem piedade. Antes do amanhecer, ela rastejou de volta até a casa. Caiu à porta e ali permaneceu. O levita saiu ao nascer do sol. Ele a viu caída, mas não houve lamento, não houve lágrimas, apenas frieza. Ele olhou para ela e disse: Levanta-te e vamos. Ela não respondeu. Ela estava morta. O levita pegou seu corpo e o colocou sobre o jumento e voltou para casa. Mas ele não ficou em silêncio. Ao chegar, pegou uma faca, cortou o corpo da mulher em 12 partes e enviou cada parte para uma tribo de Israel. Quando o povo abriu os embrulhos, um horror se espalhou pelo país. Em cada tribo, as vozes se levantaram. Nunca se fez nem se viu coisa tal, desde o dia em que os filhos de Israel saíram do Egito até hoje.
a indignação tomou conta da nação, e o povo se reuniu como um só homem. Israel estava prestes a entrar em guerra, mas não contra um inimigo estrangeiro. Dessa vez, a guerra seria contra um de seus próprios irmãos. 400.000 guerreiros vieram de todas as tribos, desde Dan até Berseba, incluindo Gileade. O levita se colocou diante da multidão e contou sua história. Os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Quiseram me matar e violentaram minha concubina até a morte. Por isso, tomei seu corpo e o enviei por toda a terra de Israel. Porque fizeram essa loucura no meio de nós. O povo se inflamou de ira. Nenhum de nós voltará para casa. Devemos exterminar este mal de Israel. Eles enviaram mensageiros à tribo de Benjamim exigindo justiça. Entregai-nos os perversos de Gibeá para que sejam mortos, e assim exterminemos o mal do meio de Israel. Mas os benjamitas se recusaram. Em vez de entregar os criminosos, prepararam-se para a guerra e reuniram 26.000 guerreiros. Entre eles, 700 soldados escolhidos, canhotos, capazes de lançar pedras com a funda sem errar o alvo. Israel consultou ao Senhor: quem subirá primeiro contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Então o exército de Israel atacou Gibeá. Mas os benjamitas lutaram como feras. Derrubaram 22.000 israelitas no primeiro dia. Israel chorou diante do Senhor: tornaremos a pelejar contra nossos irmãos? E o Senhor respondeu: subi contra eles. No segundo dia, a batalha recomeçou, e os benjamitas mataram mais 18.000 homens de Israel. Agora, o povo estava desesperado. Eles jejuaram, choraram diante do Senhor, ofereceram sacrifícios e consultaram novamente a Deus. Senhor, tornaremos a pelejar contra Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: subi, porque amanhã os entregarei em vossas mãos. Então Israel armou uma estratégia. No terceiro dia, fingiram recuar como antes. Os benjamitas caíram na armadilha. Eles deixaram a cidade e perseguiram os israelitas, confiantes de que venceriam novamente. Mas não perceberam que, atrás deles, um grupo de guerreiros já havia entrado em Gibeá. Quando os benjamitas olharam para trás, viram a cidade inteira em chamas. Então, o exército de Israel virou e atacou com fúria. Os benjamitas tentaram fugir, mas foram cercados. 25.000 homens caíram naquele dia. Os sobreviventes fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon. A guerra estava terminada. Israel marchou por toda a terra de Benjamim, queimando cidades, matando tudo o que encontravam. A tribo de Benjamim foi quase exterminada. Apenas 600 homens escaparam e se esconderam na rocha de Rimon por 4 meses. Agora, Israel havia vencido. Mas o sangue derramado não trouxe alegria. Eles olharam para o que fizeram e perceberam que quase apagaram uma tribo inteira de Israel. O povo se lamentou amargamente. Hoje, uma tribo foi cortada de Israel. Que faremos para que Benjamim não desapareça? Eles haviam vencido a guerra, mas à custa de seus próprios irmãos. Mas havia um problema. Nenhum dos sobreviventes de Benjamim tinha esposa. E Israel havia feito um voto diante do Senhor: nenhum de nós dará suas filhas em casamento aos benjamitas. 600 homens sem esposas significavam que a tribo de Benjamim estava condenada à extinção. O povo se reuniu em Betel, jejuou e chorou diante do Senhor. Então começaram a buscar uma solução. Eles perceberam que quando haviam reunido as tribos para a guerra, uma cidade não compareceu: Jabes Gileade. A fúria voltou. Israel decidiu punir Jabes Gileade por não ter se juntado à batalha. Eles enviaram 12.000 guerreiros e mataram todos os homens da cidade, mas pouparam as mulheres virgens.
400 jovens foram trazidas de Jabes de Gileade e entregues aos benjamitas como esposas. Mas ainda faltavam 200 mulheres. Israel não podia quebrar seu próprio voto. Então, os anciãos tiveram uma nova ideia. Há uma festa anual ao Senhor em Siló. Lá, as moças de Israel saem para dançar nos campos. Eles foram até os benjamitas escondidos e disseram: escondei-vos nas vinhas. Quando virdes as moças de Siló saindo para dançar, correi, e cada um de vós tome uma por esposa. Assim tereis mulheres, sem que ninguém as tenha dado a vós, e o nosso voto será preservado. Os benjamitas obedeceram. Na festa, eles saíram de seus esconderijos, correram entre as dançarinas e raptaram 200 mulheres. Os pais das moças protestaram, mas os anciãos responderam: deixai estar. Assim, não quebramos nosso voto, e Benjamim não desaparecerá de Israel. Os benjamitas voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades. A tribo renasceu. Mas o livro de Juízes termina com um peso amargo. Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A escuridão reinava sobre o povo escolhido, e a terra esperava por um governante justo. Se você acompanhou até aqui, parabéns. Você é um verdadeiro vencedor. Muitos começam, mas poucos chegam até o fim. Você perseverou, foi edificado e agora carrega essa mensagem dentro de você. Agora, quero saber quem realmente chegou até aqui. Comente abaixo. Eu fui até o fim do vídeo e fui edificado. Assim, todos saberão que você faz parte dos que não desistiram e permaneceram firmes até o final dessa poderosa jornada bíblica. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Foram dias de dedicação, leitura e produção para trazer esse conteúdo da forma mais impactante possível. Então, não esqueça de curtir e comentar. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. E se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com mais pessoas e ajude a palavra de Deus a alcançar ainda mais vidas. Juntos, podemos levar esse conhecimento adiante.